Oi, boa tarde a todos, uma ótima semana. Estamos começando mais uma linda semana, uma linda segunda-feira. Parabéns pelos trabalhos belíssimos quem fez sobre o folclore, né? Ficaram perfeitos, divinos, amei. Então só temos que agradecer a Deus por mais uma linda semana que está começando. Hoje na aula de língua portuguesa, nós vamos ver um pouco, já vimos um pouco, vamos só reforçar mais um pouquinho sobre o gênero textual notícia e concordância verbal. O que é notícia? Né? O que é notícia de fato? Quando a gente vê lá uma reportagem no jornal, vê lá a notícia, o que aconteceu, aquele fato realmente. Então, notícia é um gênero jornalístico, como a gente já viu entrevista, já vimos outros, então a notícia também se enquadra no gênero informativo. Isso porque o seu foco é o fato que ela está descrevendo. Então, na notícia, o seu foco principal da notícia é aquilo que ela descreve, aquilo que ela está ali escrevendo, tá? Uma notícia tem como base uma linguagem clara, objetiva, concisa. Isso porque ali na notícia não pode aparecer nenhuma parcela de opinião. Eu não posso escrever a notícia e ao mesmo tempo dar a minha opinião, certo? Mesmo que ocorra em alguns casos, que são raros, mas a notícia é aquela reportagem que está sendo dada ali, aquela notícia que está sendo dada ali e não pode ter a minha opinião nela. Apenas narrar os fatos. Os verbos vai estar, como nós já vimos, sempre na terceira pessoa e o tempo no passado e no presente. Aí no livro de vocês, na página 49, tem aí um pouco sobre notícia, tem um texto, certo? Falando aí, vamos fazer a leitura e resolver essas questões aí. Então, os segmentos de uma notícia, ela tem, não precisa vir numa ordem, ela tem que ter o título, o lead, o que, com quem, por quê, quando, como. Então, a notícia, ela é bem objetiva nas suas informações, bem clara, bem resumida e bem clara. Aí tem um texto no site do Ministério do Meio Ambiente, que foi retirado, certo? E fala aí, Toninha, espécie em extinção, em perigo de extinção. Boas práticas. Em Santa Catarina, projeto aposta na educação ambiental para proteger o golfinho mais ameaçado na América do Sul. Então, aí tem a notícia, né, o título principal, e em seguida vem aí o título que vai ser narrado aí a notícia das informações. Na outra folha, tem lá que fato está sendo anunciado. 3. O animal mencionado nessa notícia é Toninha. Quem é Toninha? Esse animal é um cetáceo. Copie o trecho que explica que animal é esse. B. Que sinal de pontuação foi usado para ressaltar essa informação? Usou parênteses, chaves, colchetes, ponto, exclamação, vírgula, 2 pontos, interrogação. 4. Releia o início do primeiro parágrafo. Qual foi o recurso empregado para apresentar o fato anunciado de maneira mais atrativa para o leitor? Porque ainda tem isso, a notícia tem que ser bem atrativa para chamar a atenção do leitor na notícia, tá? E a outra, vocês vão ler um trechozinho que tem uma frase e responder. Então, façam a leitura do texto e respondam. E vamos ver agora um pouquinho e reforçar e revisar um pouquinho mais sobre concordância verbal. Nós já vimos e vamos reforçar um pouquinho mais. Já em concordância verbal, vimos nas outras aulas, nas 2 aulas passadas, que o verbo vai estar sempre concordando com o sujeito. Jamais eu posso colocar o sujeito no singular e o verbo no plural, ou o sujeito no plural e o verbo no singular. Então, concordância verbal é quando o verbo concorda com o sujeito da ação. Tem um exemplo aí. A lua está linda hoje. Está é um verbo. Quem é que está linda hoje? Olha a pergunta que eu fiz. Quem está linda hoje? A lua. Então, a lua é o meu sujeito, certo?
Está linda a lua hoje. Qual é o verbo? Está é o verbo. Sempre eu encontro logo o verbo. Que achando o verbo, eu faço uma pergunta para o verbo e vou encontrar logo a minha resposta. Está o que hoje? Quem é que está linda hoje? Então, está o quê? Quem é que está? A lua. Então, a lua vai ser o meu sujeito que está praticando aí a ação. Então, concordância verbal é quando o sujeito está sempre concordando com o verbo, que pode estar antes, pode estar no meio, pode estar no final da frase. Lá na página 43 diz assim: relaciona as colunas de acordo com a primeira, considerando as correspondências adequadas. A. As baleias. B. A baleia. As baleias é grande como um carro popular. Ou as baleias dormem cerca de 2h30. Então, você vai relacionar de acordo com o texto as frases e fazer a relação. Quem é A e quem é B. C. Como você fez para relacionar a alternativa da primeira com a segunda coluna? Você vai dizer se que você observou lá, que você escreveu no exercício, se ele é um adjetivo, se ele é um pronome, se ele é um substantivo, se ele é um verbo. Então, concordância verbal, o meu substantivo, o meu adjetivo, o meu pronome vai estar sempre concordando com o verbo. As múmias encontradas nessas condições deverão ser mantidas sempre congeladas. Quem é que deve estar sempre congeladas? As múmias. Quem é o sujeito? As múmias. E as múmias foram o quê? Encontradas. Então, concordância verbal é quando o verbo está sempre concordando com o sujeito. Deixa eu colocar outro exemplo para vocês verem agora. Aí eu tenho: Pedro quebrou o copo. Quem é o verbo? Quebrou, né? Então, é um verbo que é quebrar. Sua forma infinitiva é quebrar. Quem quebrou o copo? Quem foi que quebrou o copo? Olha a minha pergunta. Foi Pedro. Então, Pedro é o meu sujeito. Então, meu verbo vai estar sempre em concordância com o sujeito, com o adjetivo e com o pronome ao mesmo tempo. Se eu disser assim, você quebraram o prato. Fez uma concordância verbal? Não. Vocês quebraram o prato. Então, o sujeito tem que estar concordando com o verbo e o verbo vai ter que estar concordando sempre com o sujeito. Então, vamos fazer a atividade aí no livro de vocês, que tem, certo? Na página 42, 43. Façam aí direitinho, certo? Respondam. E qualquer dúvida pode perguntar. Página 42 e a página 43. E faça a leitura do gênero textual notícia, tá certo? E lembrando também que a gente tem que praticar, dedicar, se esforçar, certo? As atividades, fazer, realizou, envia as fotos, porque tudo isso aí está valendo participação de vocês. Tudo isso é avaliado diariamente com vocês. Então, leia o texto com muita atenção. Preste atenção nas informações, responda a atividade, terminou, envia a foto para a tia Adriana. Então, um beijo bem grande, até já, quero ver as atividades caprichadas, beijos!